Bom dia a todos. A Giza disse que tá todo mundo no evento, né? Mas não, nosso centro está cheio. Então, depois dessa linda prece que a Giza fez, acho que todos nós estamos harmonizados. Então, nós vamos dividir hoje mais um estudo, não é uma palestra exatamente, é um estudo que a gente faz para vir aqui dividir com vocês. Muito bom ver todos aqui, os que eu já conheço, os que eu não conheço. Um bom dia novamente para internautas, encarnados, desencarnados, para todos que estão aqui. Esse estudo de hoje, que a gente vai dividir com vocês, começa falando sobre como o pensamento afeta... Deixa eu começar aqui. Como que o pensamento afeta as doenças que nós podemos criar no nosso corpo físico e também no nosso campo mental. Para iniciar o nosso trabalho, a gente vai falar aqui... Tem uma coisa diferente aqui hoje, né? Roberta, esse sistema aqui é diferente? É assim mesmo? Ok. Bom, então a gente vai falar aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar... Pois é, não tem, eu acho que... Ah, tá aqui. Tá, agora sim, obrigada. Agora já funciona melhor. Vamos ver se vai dar certo aqui. Perfeito, agora sim. Bom, aqui eu trouxe para vocês, porque o nosso corpo é, segundo a ciência, 70% água. Então, a gente trouxe para vocês aqui umas fotos de um estudo que foi feito... Vocês já ouviram falar do Dr. Masaru Emoto, japonês? Muita gente já ouviu falar nesse estudo dele, né? Esse estudo dele é parte de um estudo, porque inicialmente foi feito com água. Depois, mais adiante, foi feito com arroz também. E hoje nós temos esses estudos feitos em lugares diversos. Inclusive, em escolas do Brasil, o pessoal está fazendo com plantinhas. Porque não é só a água que ouve as nossas energias. As plantas ouvem. As plantas sentem, as pessoas sentem, os animais sentem. Então, isso aqui é parte de um resultado... desse trabalho feito por ele, e é um livro que se chama O Poder Curativo da Água. Naquela primeira foto ali, a gente pode ver uma molécula de água que está exposta à energia do som de uma música clássica de Bach. Parece uma pedra preciosa. Parece uma pedra preciosa. Do lado dela, a gente vê a mesma molécula depois sendo submetida a um rock, a um heavy metal. Nada contra heavy metal, cada um tem o seu gosto musical. Mas para vocês verem como essa energia, essa vibração, ela afeta de forma diferente. A molécula mais bonita, a foto mais bonita que a gente pode ver ali, é a que foi submetida a uma música clássica. Por quê? Não é nem pelo gosto, por isso que eu disse, não tem nada contra a música, nenhum tipo de música. Não é o tipo de música, é o tipo de vibração que é emitido. É uma vibração diferente apenas. Então, a vibração que condiz com a imagem mais bonita é uma vibração que está mais alta, mais próxima da vibração, digamos assim, divina, daquela que acalma. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe a vibração 432 Hz, que é possível passar as músicas, qualquer tipo de música, para esse tipo de energia, de Hertz, e ela passa, então, a ser uma música curadora, mudando apenas a energia, porque muitas vezes a gente não vê a energia, a gente sente apenas a energia. Então, dando continuação a esse estudo, no quadrinho seguinte lá à direita, a gente vê que as emoções, porque no primeiro quadrinho elas foram afetadas, as moléculas de água estudadas foram afetadas pela música. No segundo quadrinho foram emoções, foram palavras, foram ditas palavras de amor, de verdade, de retidão e paz. Cada uma delas representa, tem a representação como se fosse uma joia rara. Abaixo, nós vemos no quadrinho aqui da esquerda as mesmas moléculas de água submetidas à palavra ódio. Simplesmente foram ditas palavras durante esse estudo, foram fotografadas essas moléculas de água
E essas fotos foram o resultado desse livro. Do lado, nós temos ali a palavra amor. E no último quadrinho da direita, aqui desse lado, nós temos as palavras obrigado, primeiro, e depois eu não sei se vocês conseguem ler bem, eu vou matar você. Dá para ler daí? Dá para entender? Bom, enfim. O que ele quis dizer com isso? Com esse estudo todo? Dr. Massaro quis explicar para nós que o nosso corpo, sendo 70% de água, ele pode ser afetado pelas palavras e pelo que ele ouve e pelo que ele sente também. Com relação a esse estudo, ele comprovou que existe essa ligação entre aquilo que a gente está... Como a mente atua sobre a matéria. Porque se a gente consegue, com simples palavras, modificar algumas células, algumas gotas de água, aliás, moléculas de água, e o nosso corpo é, no mínimo, 70% de água, imaginem o que nós podemos fazer com o nosso corpo. Todo o controle está na nossa mente. Se com moléculas de água nós conseguimos fazer isso, imagina nós pensando e emitindo, porque o pensamento está diretamente ligado ao nosso corpo. Então, nós pensando e emitindo diretamente para o nosso corpo. Não sei o que houve, mas não está querendo ir do jeito dele. Bom, acho que todo mundo já ouviu falar de Nikola Tesla também, né? Nikola Tesla resumiu que se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Tesla, que nasceu na Sérvia, que hoje a gente chama de Croácia, mais tarde mudou para os Estados Unidos, ele teve uma contribuição importantíssima em muitas descobertas, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Tudo que a gente vê hoje em termos de transmissão de rádio, de robótica, controle remoto, radar, física, teórica nuclear, ciência computacional, a corrente alternada, que hoje é usada em todas as torres de transmissão da Terra, tudo isso foram algumas criações de Nikola Tesla no final do século XIX para o século XX. Inclusive, interessante dizer que essa corrente alternada que é usada hoje deu uma grande discussão na época entre Tesla e Thomas Edison, porque ele não acreditava, Thomas Edison não acreditava, para ele não podia ser uma corrente alternada. E hoje a maneira de dizer, né, há muito tempo que se usa esse tipo de corrente alternada para distribuir energia, é uma das criações de Tesla. Ao longo da vida dele, que ele morreu com mais de 80 anos, ele teve mais de 700 invenções dele, como é que a gente diz? Patenteadas, ao redor do mundo. Só aqui nos Estados Unidos foram mais de 400, mas ao redor do mundo todo, porque ele veio para cá já com mais idade, né? Mas ele também era uma pessoa que pensava e tinha muitos pensamentos de... algumas coisas um pouco fora da realidade. Inclusive, ele morreu na pobreza e ele, mais tarde, apesar de ter trabalhado com Thomas Edison, eles se separaram em função de maneiras diferentes de pensar, mas ele deixou essas contribuições super importantes para nós e que depois foram aceitas, inclusive a corrente alternada, tantas coisas que a gente usa hoje, é graças às invenções dele. Mas a coisa mais importante que ele deixou para nós era justamente isso. Ele estava dizendo para nós que, se nós quisermos descobrir segredos do universo, nós temos que pensar em energia, frequência e vibração. O que a gente pode pensar com isso? Que quando nós pensamos realmente alguma coisa, nós estamos emitindo uma vibração. E essa vibração, ela é uma energia. Então, quando Tesla trouxe isso para nós, que não está funcionando aqui... Eu vou ter que passar. Agora foi. Quando ele trouxe esses conhecimentos para nós não tínhamos tanta ideia do que isso significa em termos de pensamento. A gente acha que, às vezes, pensar positivo, hoje em dia se fala tanto, não, vamos pensar positivo. Na verdade, o termo deveria, vamos vibrar positivo, porque pensar positivo, às vezes nós tentamos enganar a nossa mente.
A nossa mente, o nosso inconsciente. Então, não adianta eu pensar positivo, mas lá no fundo o meu inconsciente me diz assim, tu não pensa isso nada, tu não acredita isso. Então, o segredo seria vibrar positivo, sentir realmente aquilo que nós estamos pensando, porque não adianta pensar se nós não sentirmos. Então, energia, no caso aqui, frequência e vibração, a energia ela é um composto. Do que ela é feita? Ela é a forma. A frequência significa a parte quantitativa. Por exemplo, quando eu quero estação de rádio, como é que eu sei? Eu sei que se eu colocar lá no número 85.2 ou no número 100.1, eu vou encontrar a estação de rádio que eu estou procurando. Então, essa aqui é a parte, o endereço da estação de rádio. E a vibração é a qualidade, se refere à parte da qualidade. Que tipo de estação de rádio eu estou procurando? Qual é a estação de rádio que eu estou procurando? Então, a diferença que existe entre energia, frequência e vibração é que cada uma se refere a uma parte mais importante, mas uma é complementação da outra. É a identidade daquilo, a escolha da melhor rádio. Por exemplo, qual a diferença entre a água e o ar? É só vibração, porque tudo está envolto no mesmo fluido cósmico universal. Desde os seres vivos e pensantes até, por exemplo, essa madeira que está aqui. A diferença é como vibra cada uma delas, que vibra de forma diferente. Eu vou passar aqui agora, não sei se precisa desligar a luz ou não, mas eu vou passar para vocês um videozinho. Vamos ver se ele não vai passar direto aqui. Não, não vai passar direto, ok. Aqui, ó, esse vídeo, ele vai mostrar, né, sobre o Hertz, que é a unidade de frequência. As imagens que vão ser formadas, elas não têm tanta importância. O que realmente importa, que vocês vão estar acompanhando e tem tradução também, é que quando muda os Hertz, que são unidades de medida de ondas, vai mudando as formas também, para a gente ter uma noção do quanto esses hertz que não estão sendo vistos, é uma forma de energia, está indo de forma diferente. Deixa eu só ver se talvez seja isso aqui. Pode ser a pilha, porque às vezes funciona, às vezes não. É culpa dele, do Tesla aí. Ainda bem que é culpa dele, não é minha. Eu fui só citar ele, mas a culpa é toda dele. Bom, então, hertz produz ondas, por exemplo, desde a onda do micro-ondas, são ondas sonoras, ondas que não são visuais. Acho que é do Edson, viu? É do Edson ou é do Tesla? Deve ser agora o Edson, não sei. Não sei, quem foi que inventou a pilha? Pois é, não sei. Um inventou o controle, mas a pilha a gente não sabe quem foi. Não, está esperando, né? O Tesla é o herói, o Edson é o vilão. Então foi ele que inventou a pilha e ela falhou agora. Bom, mas enfim. Então, por exemplo, nós vamos passar isso aqui só para a gente ter uma noção de que quando muda a medida de hertz, mudam também as imagens que vão ser formadas. É apenas uma forma, digamos assim, visual e prática da gente entender como que quando nós mudamos o nosso pensamento, mudam também as vibrações do nosso corpo. Tudo bem? Podemos passar, então?
Vocês viram que uma parte do vídeo fala que a Terra também tem sua vibração contínua, em torno de 8, alguma coisa Hertz. E nos últimos tempos, essa vibração ela vem variando e oscilando muito. Ela já chegou a mais de 30 Hertz e depois desceu um pouquinho para 14. Então, a própria Terra também está mudando a sua vibração. Por isso que a gente fala que a Terra está passando por um processo de transformação, está deixando de ser de provas e expiações, né, para uma Terra de regeneração, porque a Terra é um organismo vivo. Então, se está mudando a vibração da Terra também, a gente pode ter aquela real esperança de que realmente nós estamos nos encaminhando para um futuro melhor. Mas que isso depende de nós mesmos. Quanto mais a nossa vibração aumentar, mais a vibração da Terra vai aumentar também. Então, foi através esse estudo, que é o sal, não sei se apareceu ali que aquilo que era colocado era sal, né? O sal ali ele só serve como um agente físico, porque como nós não podemos enxergar essas ondas, nós podemos apenas sentir ou muitas vezes ouvir, né? Como as cordas vocais são ondas sonoras, já as ondas do rádio são ondas de transmissão eletromagnética. O sal ali, ele só teve a função de mostrar que quando eles mudavam a frequência vibratória, os hertz, mudava também o que era feito. Não era nem para determinar se é bom ou ruim. É apenas uma maneira, um exercício para mostrar que existe como a gente perceber essas ondas de forma diferente. Ok. Bom, aí a gente vai falar também tudo isso em termos de vibração para a gente chegar em como o nosso pensamento afeta. Um psiquiatra americano, o Dr. David Hawkins, ele criou uma escala que chama escala Hawkins, como vocês podem ver aqui, e através de um estudo super simples, ele deu valores a sentimentos, como, por exemplo, vergonha, é uma das que está mais abaixo de todas, e assim, então, ele vai subindo. Quanto mais esse cone invertido, quanto mais a gente vai subindo, quanto mais a gente vai elevando o nosso pensamento, é como se a parte que vai aumentando do cone é a nossa consciência. Ela representa a expansão da nossa consciência. Que uma vez aberta e expandida, nunca mais a gente volta a ser o que era antes. Quanto mais a gente aprende, mais a gente evolui, mais a gente vai crescendo do ponto de vista espiritual. Esse trabalho desse psiquiatra, ele tem um livro, inclusive, que é Poder contra a Força, o nome do livro dele. Ele começou através da psiquiatria e ele descobriu, na psiquiatria, através da cinesiologia, como que a gente pode ouvir o nosso verdadeiro eu. Ou melhor, como é que nós podemos ouvir o nosso subconsciente? Porque o consciente é aquele que está aqui agora falando para vocês. Agora, o subconsciente é o que está passando aqui dentro, que às vezes uma coisa não condiz com a outra. Então, através da cinesiologia, foi possível, isso a gente teve até em aula de massagem, a gente realizou alguns testes, porque eles são super simples. Como é que ele fazia esses testes e conseguiu obter esses valores? A pessoa fica parada e coloca um dos braços aberto na posição horizontal, precisa uma outra pessoa que vai ficar tentando abaixar, fazendo as perguntas para essa pessoa e tentando abaixar o braço da pessoa. Como é que acontece esse teste? Quando a pessoa está aqui e fazem a pergunta para a pessoa e ela responde que sim, se realmente o que ela está dizendo é verdade, a pessoa que vai tentar abaixar o braço dela vai ter dificuldade para abaixar. Se ela estiver dizendo sim, mas o subconsciente, que é o que realmente sabe o que tudo acontece, estiver dizendo não, que ela está mentindo, a pessoa vai abaixar o braço dela com facilidade. Então, é uma coisa bastante simples, aparentemente, e dessa maneira ele conseguiu fazer com que a gente entendesse que, às vezes, a gente tenta trick o nosso subconsciente, né? A gente pensa uma coisa, mas fala outra. Por isso que eu falei ali no início, quando a gente diz assim, que a gente tem que pensar positivo. A gente tem que vibrar positivo, a gente tem que ser positivo. E não apenas pensar. Claro que o pensar positivo nos induz a realmente entender que a gente tem que pensar positivo, que é o melhor para nós é pensar positivo. O que me deixa feliz é pensar positivo ou negativo? Sempre positivo.
tudo aquilo que eu quero de bom para mim, que me traz alegria, isso levanta a minha vibração. Então, quando a gente fala em termos de expansão, quanto mais a gente subir, até mais ou menos ali, até o orgulho, até o meio mais ou menos da tabela, da escala, nós estamos numa vibração em torno de 175. Dali para cima da coragem, para cima a gente já vai subindo. Mas vejam que neutralidade ainda não é muito, é 250 a neutralidade. Se manter neutro também ainda não é positivo. Não é o suficiente se manter neutro. O que eu quero dizer? Um exemplo básico de se manter neutro. Quando a gente tem uma oportunidade, por exemplo, de fazer o bem e não faz. Quando a gente tem o conhecimento de alguma coisa e não usa. Então, eu estou neutro, eu sei, mas eu não usei. Agora, dali para cima, qualquer coisa que eu fizer, eu vou estar aumentando a minha vibração. Então, chega, por exemplo, até a iluminação, né? Que, obviamente, Jesus está ali, né? Do 1000 para cima, com certeza. O que a gente entende com isso, então? A gente entende que o controle não quer funcionar. Mas ele funciona. A gente entende o quê? Que o pensamento ele é um meio de transporte e ele é o mais rápido que existe. Porque quando eu penso nós pensamos naqueles nossos amores que estão ou no Brasil, ou mesmo aqui em outros lugares, ou em outros países também, a gente imediatamente está junto com aquela pessoa. A gente traz aquela pessoa para junto da gente. A gente pensa nela e ela está presente na nossa vida. Então, o pensamento ele é muito potente, ele é muito veloz, é mais rápido que a velocidade da luz. E ele é uma ferramenta extremamente poderosa na realização dos nossos desejos, sejam eles conscientes ou não. Aí que a gente tem que tomar cuidado, né? O inconsciente é que realmente dita o que está acontecendo aqui dentro. O inconsciente é que me fala qual é o tipo de vibração. Aonde que eu me encontro na minha escala de procurar meu rádio? Qual é o rádio que eu estou procurando, né? Então, o que nós pensamos causa emoção. Cada emoção, aí a gente entra bem naquela coisa do como que o pensamento vai influenciar através de doenças no corpo físico. Porque tudo que a gente pensa causa uma emoção. Essa emoção pode ser boa ou não. E essa emoção vai gerar um comportamento que se reflete no corpo físico. Se nós pensarmos uma coisa muito boa, nós vamos ficar felizes, nós vamos aumentar a nossa imunidade e nós vamos ficar, então, numa vibração mais positiva. Nós vamos nos elevar. Se nós pensarmos uma coisa ruim, o comportamento que vai resultar daqui vai ser provavelmente uma tristeza, um sentimento de raiva, que também vai refletir no nosso corpo físico. Aqui é que o pensamento começa a fazer ou o seu papel de bonzinho ou de mal. Porque é quando ele refletir no meu corpo, se ele refletir, se eu tiver bons pensamentos, se eu estiver numa vibração positiva, o meu sistema imunológico vai melhorar. Vou me sentir alegre, vou me sentir feliz. Nem doente a gente fica quando a gente está feliz, né? Excitado, doente. Agora, é importante a gente perceber também que, muitas vezes, até a excitação, por exemplo, de uma coisa muito boa, às vezes o excesso da excitação, de não conseguir se manter equilibrado, porque o segredo é o equilíbrio, faz com que a gente também tenha uma baixa nas nossas energias, afetando o nosso corpo físico. Então, tem um livro para quem quiser conhecer um pouco mais sobre isso, sobre como os pensamentos afetam criando doenças, e todas as doenças, o livro, para vocês terem uma ideia, em ordem alfabética, tá? Então, vê que todas estão contempladas, ninguém ficou de fora. O livro chama A Linguagem do Corpo, de Cristina Cairo. Começa com, por exemplo, pequenas alergias, e aí ela vai descendo, vai discorrendo todo em ordem alfabética, né? O que são as alergias, o que ela representa no nosso corpo físico, por que nós temos alergia, o que está ligado, quais são os sentimentos que nós não conseguimos trabalhar e que nos levam a ter alergias. A gripe, o problema de garganta, problemas físicos, aqueles problemas que hoje a ciência já chama de somatização, que já está lá no CID, né, no Código Internacional de Doenças, que as pessoas muitas vezes não têm realmente um problema físico, ela vai no médico, o médico vira do avesso, não acha nada na pessoa. Mas a pessoa está lá, o sintoma está lá. É porque ele já está chegando, ele já está se colocando. Cristina Cairo.
E tem um outro também, essa é uma autora americana, ele tem em português e inglês, que chama Você Pode Curar Sua Vida, de Louise Hay, que ela conta a história da vida dela, na verdade, né? Ela desenvolveu um câncer, e quando ela desenvolveu esse câncer, ela optou... digamos que ela teve uma abertura de consciência. Ela optou por não fazer os tratamentos normais, como, por exemplo, uma quimioterapia, uma rádio, uma cirurgia. Ela optou por tratamentos alternativos e ela aí se deu conta que, antes disso, ela tinha muitos problemas com os pensamentos dela. Problemas de autoestima, de se achar incapaz, problemas de tristeza, de não conseguir sair de uma depressão, de não conseguir realizar os seus objetivos na vida. Tudo aquilo que a gente pensa da gente mesmo, porque não é só do outro. É isso que é importante a gente prestar atenção. Não importa se eu estou pensando a respeito do outro, de mim. Quando eu estou pensando, eu estou gerando uma energia e eu vou, com certeza, sofrer no meu corpo físico aquilo que eu estou gerando. Então, ela descobriu que esses pensamentos, o fato de não se aceitar, o fato de se achar incapaz, tudo isso colocava ela para baixo. E ela começou a tratar de forma diferente. Ela começou a achar, não, eu sou capaz. E começou a fazer afirmações positivas a respeito dela mesma. Quanto mais ela praticava, mais ela começou a sentir. Então, ela deixou de apenas pensar positivo, mas a vibrar positivo. Quanto mais ela vibrava positivo, melhor ficava a imunidade dela. Hoje nós já sabemos que somos nós que criamos as doenças, então, se nós criamos as doenças, nós podemos criar cura para essas doenças que nós criamos também. E, aos pouquinhos, ela foi desenvolvendo isso. Ela acabou se curando e escrevendo esse livro, que hoje serve de ajuda para muitas pessoas também. Mas é mais, como eu disse, relatado ao caso dela. Da Louise Hay, Você Pode Curar Sua Vida. Nada. Inclusive, no livro da Cristina Cairo, ela começa dizendo assim, engane-se à vontade, mas saiba que o seu inconsciente não pode ser enganado, pois é ele que sabe exatamente o que você pensa constantemente e, por isso, manda-lhe respostas e sinais o dia inteiro. Ou seja, o dia inteiro a gente está tendo, né? Chega, às vezes, perto de uma pessoa e, de repente, começa a se sentir não muito bem. Nem sempre é porque a pessoa não é uma pessoa boa, não é isso. Mas, naquele momento, aquela pessoa pode estar com algum problema e ela baixou a vibração dela. Como nós somos energia, nós captamos, nós entramos na simbiose, nós estamos próximos do outro. Então, a gente consegue captar isso da pessoa. As pessoas gostam muito de falar, por exemplo, da inveja. Que pessoa ruim, que é invejosa. Nossa, chegou aqui, olhou a minha planta e matou. Ainda bem que, né? Coitada da planta, Mas é uma energia realmente. Está vendo como a energia realmente pode matar? No estudo anterior, que agora está sendo feito com escolas do Brasil, que as crianças pegam duas plantinhas iguais, do mesmo tamanho, colocam uma numa sala, outra na outra. Uma ouve palavras de amor, afirmações positivas o dia inteiro, e a outra só ouve coisas ruins. Uma cresceu muito mais do que a outra. A outra estava lá desmilinguida, fraquinha, né? Então, imagine o que a gente não faz o tempo todo com o nosso corpo. A gente está o dia inteiro pensando, emitindo pensamentos e captando energias de quem está à nossa volta também. Aí é o ponto que a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Porque todas essas emoções negativas, elas são projetadas de forma de doença, enquanto que a positiva não. A positiva só vai nos aumentar a nossa vibração, vai aumentar a nossa imunidade. Essas somatizações, que é a gente ficar pensando sempre negativo por vários e vários dias e semanas e meses consecutivamente, dizendo para nós mesmos, eu não sou capaz, nada dá certo na minha vida, nada acontece de bom comigo e coisas do gênero, que a gente muitas vezes se pega nessas coisas negativas, que é duas coisas negativas um pouquinho maiores que acontecem, e a gente esquece das dezenas de coisas boas e positivas que acabam acontecendo conosco durante o dia. A gente dá mais valor para o que é ruim do que para o que é bom. Porque, se nós pararmos para contar, o nosso dia tem quantas horas? 24. Às vezes acontece uma coisa de alguns minutos durante o dia, no nosso trabalho, na nossa casa, e a gente toma aquilo e leva pelo resto do dia. Ao invés de tentar resolver ali, ou pensar pelo menos assim, bom, se eu não estou conseguindo resolver agora, eu vou deixar para depois, né? Mas, enfim, a gente vai levando isso daí, né?
Então, esses sentimentos de infelicidade, desgosto, raiva, mágoa e etc., eles é que começam a dar origem às doenças mais graves quando a gente arrasta isso que nem uma corrente por toda a vida, né? Por muito mais tempo. Ih, tá difícil. Emoções como positivas ou negativas podem gerar taquicardia, tremores e tonturas, nó na garganta, suores, roer as unhas, vontade de ir no WC, né, banheiro, subir aqui para falar em público, dá tudo isso, taquicardia, nó na garganta, tremor, né, uma entrevista nova, um primeiro encontro com um namorado, com uma paquera, o dia do casamento, o nascimento de um filho. Quer dizer, são coisas positivas e negativas que podem gerar esse tipo de emoção no nosso corpo físico. Não teria problema nenhum se parasse por aqui, ó. Ah, deu ataque cardíaco, pronto, já passei, já fiz a entrevista, já fiz a minha viagem, já fiz o que eu tinha que fazer, passou. Agora, se isso começa a se tornar uma constante na nossa vida, daqui a pouco a gente vai gerar um problema no nosso coração. Tremores, tonturas, nó na garganta, ou no coração ou em qualquer outra parte do corpo, né? Então, quando a gente cria um desequilíbrio, lembra que eu falei agora há pouco que até mesmo as energias positivas, as excitações positivas, nos colocam num estado um pouquinho acima, porque a excitação, ela gasta energia. Então, a gente, quando fica muito... Quer ver uma viagem? A gente pega o documento, por exemplo, e aí eu vou pegar meu green card e eu vou para o Brasil pela primeira vez depois de 10 anos. Nossa! Aquela emoção, aquela coisa de começar a comprar e a gastar e a planejar, e a cabeça fica aqui, ó. Quando você vê, adoece no meio do processo. Por quê? Porque se não soubermos equilibrar nossas energias, até mesmo a excitação positiva pode acabar como um agente que vai nos ajudar a baixar a nossa imunidade. Porque é um desequilíbrio, e todo desequilíbrio acaba criando problemas no nosso corpo físico. Começa aqui e depois vai para o corpo físico. Então, com a repetição constante desses sintomas, a gente vai acabar criando doença. Agora, se foi uma coisa rápida que passou, foi um momento, porque todos nós temos momentos que nós vamos passar por dificuldade. É muito difícil a gente dizer é até fácil, mas de repente vocês vão dizer assim, é fácil realmente falar que a gente tem que se manter na vibração positiva, mas como é que a gente faz isso diante de uma doença? Ou nossa, ou de um familiar, de alguém que a gente ama, ou da perda de um emprego, ou de uma separação. É um pouco mais difícil. Então, em um ou outro momento da vida, todos nós vamos passar por essas dificuldades. O segredo é não arrastar a corrente, é tentar resolver, é não ir levando isso muito para frente. Nós somos, então, um imã, nós atraímos tudo aquilo que nós pensamos. Se nós pensarmos coisas positivas, nós vamos melhorar bastante a nossa energia e, com certeza, o nosso universo vai se tornar mais positivo. Vocês já ouviram as pessoas chegar, às vezes, na casa da gente, ou quando nós chegamos na casa de alguém e a gente se sente super bem naquele ambiente e a gente tem vontade de ficar lá e sente uma paz quando a gente chega lá? Isso é uma coisa que a gente não constrói da noite para o dia. Isso a gente vai fazendo aos poucos, educando a nossa mente, educando o nosso espírito, ensinando o nosso espírito que nós temos muito mais coisas boas do que ruins e que tudo depende de nós. Nós é que vamos manter essa energia positiva e não. Quando a gente está com aquela cabecinha ali, ó, cheia de coisinhas, pensando o que a gente precisa fazer, as contas que a gente tem que pagar, a viagem que a gente vai fazer, o carro que estragou e por aí vai. Quando a gente fica muito tempo nessa energia, nessa vibração, tudo isso começou aonde? Num pensamento. Esse pensamento gerou uma emoção, essa emoção gerou um comportamento no corpo físico, fez com que eu me sentisse irritada, que eu largasse mais cortisol na minha corrente sanguínea, enfim. Gerou uma somatização. A gente chama de somatização quando a gente começa a juntar vários sintomas desses.
E aí a gente já começa, nesse ponto, a gente já começa a pensar que nada dá certo, que nada acontece de bom, que quando está tudo parecendo que vai dar certo, acaba indo por água abaixo de novo. E aí eu vou juntando mais coisas, por isso que se chama somatização. Quando eu vejo, eu já estou num ponto em que eu não tenho, assim, muita saída. Eu estou prontinha para uma obsessão. Por quê? Aqui é que a coisa começa a ficar mais, é que o bicho começa a pegar, como a gente diz. Porque se eu estiver diretamente o tempo todo vibrando muito negativamente, muito abaixo do que eu deveria, eu vou atrair o que para perto de mim? Seres infelizes como eu. Vamos usar a palavra infelizes, porque a gente não vai dizer que são seres desencarnados que são do mal, porque a gente, quando fala em obsessão, todo mundo pensa assim, é alguém do passado, devo ter matado ele naquela vida, tirei o marido dele ou dela, ou sei lá o que eu fiz. Não é isso, gente. Nem sempre uma obsessão é causada por um ato que nós cometemos no passado. É bom a gente ter a noção de que aqui mesmo nessa vida, se a gente não se mantiver numa vibração positiva, a gente vai atrair a obsessão, e essa obsessão não é de alguém que nos deve alguma coisa. É como eu disse, eu estou infeliz. Eu vou atrair o que para perto de mim? Seres infelizes que estão vibrando na mesma frequência que eu estou. E eles vêm para perto de mim por quê? Que eles vão sentir... sabe assim, quando a gente pega o WhatsApp e alguém manda alguma coisa no WhatsApp, uma tragédia, por exemplo. Vamos pegar um exemplo de um pedófilo. A gente fica irritadíssimo com aquilo, a gente se abala profundamente, fica com raiva do pedófilo, e aí já começa a passar para todo mundo. O que a gente está fazendo com isso? Disseminando. A gente está passando adiante. Está fazendo com que todas aquelas pessoas que receberam essa mensagem, elas comecem a vibrar negativamente, está incitando uma raiva na pessoa. Qual é a melhor coisa a fazer quando a gente recebe isso? Primeiro, muitas vezes são coisas que aconteceram há 20 anos atrás, sempre tem alguém de má índole para pegar e jogar isso na internet hoje. A gente não para e pensa assim, mas será que isso é verdade? Será que isso é atual? Vale a pena eu passar isso aqui para alguém? Alguém vai ganhar alguma coisa por eu passar isso? Se a gente parar um pouquinho, ao invés de só sem o filtro, entrou aqui, já saiu aqui e já tem uma reação, não, vamos ser proativos e não reativos. Vamos pensar um pouquinho antes se aquilo que a gente vai fazer vai gerar algum bem na vida de alguém ou na nossa mesma. Qual a melhor coisa a fazer? Pensa primeiro. Realmente vou causar o bem? Não, então eu vou passar. Não vou, deixa aqui, morreu aqui. Se eu puder e quiser fazer uma oração, oração é sempre bem-vinda. Oração limpa qualquer energia negativa. Então faça uma oração. Pela criança e também pelo pedófilo, porque os dois são doentes numa situação como essa. Porque uma pessoa que comete isso não pode estar no seu estado normal. É uma pessoa infeliz, que a gente gosta muito de orar e pedir para quem a gente ama. Mas a gente tem que pedir para todos. Principalmente aquele que comete uma falha como essa, é um irmão que está muito mais infeliz, muito mais perdido e totalmente desequilibrado. É difícil, né, a gente tentar aceitar isso, mas é o que se pode fazer, é a melhor coisa que se pode fazer. Então, o que acontece? Uma emoção negativa bem resolvida, ela termina ali. Mas se ela não estiver bem resolvida, ela vai abrir os nossos espaços para que a gente acabe adoecendo, baixando a nossa imunidade. Por isso que a gente diz que as doenças começam no perispírito, primeiro, e depois elas vão para o corpo físico. De tanto a gente insistir em alimentar, é que elas acabam passando. Certas enfermidades, como a gente diz, elas surgem nos momentos específicos da nossa vida, né? Por exemplo, quando a pessoa passa por um problema, ou provação marcante, perdas afetivas, perdas materiais, doenças, separações. São situações nas quais afloram geralmente, gerando diferentes tipos de dificuldade. Angústia, medo, dores, são comuns a alteração do sono e várias coisas assim. Isso são momentos que, invariavelmente, a gente vai passar na vida da gente e a gente tem que aprender a trabalhar com eles de forma que eles não se tornem uma constante. A gente costuma dizer que é perfeitamente normal ter essas sensações. O que a gente não pode é manter elas conosco, arrastar elas junto conosco, né? A gente vai falar bem rapidinho de 3 dessas principais doenças, digamos assim, mais profundas, que não são só como no livro da Cristina Cairo, que começa todo em ordem alfabética. A gente vai falar bem rapidinho
na depressão, que é uma daquelas doenças em que o médico pode te virar do avesso. Aparentemente, teu corpo físico não foi ainda atingido. A gente não mostra doenças no corpo físico. Então, fica difícil do médico dar um diagnóstico preciso. Ele precisa conversar, ele precisa saber o que está passando na vida da pessoa, fazer esses levantamentos, esses exames, e muitas vezes os exames dão normais. Falam-se muito, então, em distúrbio dos neurotransmissores. Essa é a parte onde os médicos dizem que é onde falta o químico. Aí que eles entram com os remédios, né? Nessa parte do químico, que vai suprir essa parte do remédio que está faltando. Mas causado por quê? Herança genética, frustrações, perdas precoces. Muitas vezes a gente já traz isso. De longa vida, vão longas vidas pensando como eu sou triste, como eu sou incapaz, como eu sou infeliz, nada dá certo. E a gente vem vindo com esse tipo de dificuldade, né? E isso acaba começando. Quando começa a faltar lá no cérebro o químico, que só o remédio consegue dar, é de ajuda extremamente importante. Mas um remédio que o médico vai nos dar, ele não vai nos curar totalmente. Ele vai regularizar essa questão química do nosso cérebro. Síndrome do pânico, mais difícil ainda de diagnosticar. Um transtorno, porque é apenas um transtorno comportamental, que inclui uma reação extremamente exagerada, às vezes diante de fatos normais da vida, como, por exemplo, pegar um carro, sair e dirigir. Um fato normal para muitas pessoas, quando alguém se vê nessa condição de ter que pegar um carro e ela mesma sair para dirigir, entra em pânico. Aí dá o suor, o coração começa a bater forte, a pessoa não sabe o que vai fazer, e às vezes joga tanta adrenalina na sua corrente sanguínea que desmaia. O maior medo de quem tem síndrome do pânico é sentir medo. Porque quando o medo é muito grande, a pessoa simplesmente desequilibra. E aí a gente já parte, então, para o câncer, que daí já mostrou no corpo físico. Quando o câncer aparece, ele já deixou de ser aquela depressão que passou para a síndrome do pânico, ou não quer dizer que tenha que passar por todos esses processos, né? Mas o câncer é um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células que invadem tecido em órgãos. O que a gente costuma dizer? Que normalmente começa lá no pensamento, aí vai para uma depressão, e quando a pessoa está tão infeliz, que ela só cria infelicidade, ela adoece células do seu corpo e acaba desenvolvendo um câncer ou outras doenças, não necessariamente só o câncer, né? Então, o espiritismo ele é bem claro quando ele diz respeito ao processo depressivo do indivíduo, né? É um período avançado de processo obsessivo, resultante da assédio de espíritos com uma baixa vibração energética, que se aproxima de nós e faz com que a gente vá ficando cada vez mais doente, cada vez se torna mais difícil sair daquele lugar onde nós fomos parar. Aqui eu já citei antecipadamente, né, o livro da Louise Hay, onde ela relata como se curou desse câncer. Aí a gente pensa assim, ok, então até agora a gente falou de doenças, a gente sabe como é que elas acontecem, e agora a gente quer saber o seguinte: o que a gente pode fazer para não adoecer? Sugestões? Vibrar positivo, né? Eu tenho uma sugestão aqui de uma dietinha para vocês, ó. Evitar pensamentos negativos, pessoas destrutivas, que a gente consegue, hoje em dia a gente está numa vibração, numa faixa assim que a gente consegue determinar quando uma pessoa se aproxima e nos suga totalmente. Então, a gente tentar se proteger desse tipo de pessoa, não fugindo dela necessariamente, mas se for preciso se afastar sim, mas orando para ela, limpando a nossa energia. Porque quando a gente está vibrando super bem, às vezes a gente não se abala com a energia do outro. Tudo está em nós é que temos esse autocontrole. Por exemplo, quando a gente vai num hospital visitar uma pessoa doente, se a gente estiver super bem, a gente vai, visita a pessoa, sabe que o ambiente é pesado, é difícil, faz a nossa obrigação, mas a gente faz uma oração antes de entrar, quando sai, faz pela pessoa, a gente sai de lá, a gente está normal. A gente não saiu de lá doente em função daquilo. Pode sair ou não, tudo vai depender se vai nos abalar tão profundamente assim, né? Então, tudo aquilo que nos tira o sorriso dos lábios, que perturba o nosso sono, que é sagrado e nos restitui durante a noite toda a energia que a gente precisa, o descanso para o nosso corpo físico, tudo que apaga o brilho dos nossos olhos, tudo que traz insegurança e aflição e tudo que nos distrai do nosso caminho.
Vamos evitar esse tipo de coisa que a gente já vai estar num bom começo. Então, a gente vê que a gente sempre falou em círculo vicioso, né? Mas vejam que existe também um círculo virtuoso. Isso vai depender de nós. Essa fórmula do pensamento gera uma emoção, que gera um comportamento e dá um resultado, ela vai existir sempre. Mas a gente até há pouco tempo ouvia falar no círculo vicioso, né? Vicioso se eu estiver vibrando negativamente, mas se eu estiver vibrando positivamente, vai deixar de ser um círculo vicioso e vai ser um círculo virtuoso. Cada vez que eu for pensar negativo ou me deixar cair, se eu puxar pelo meu inconsciente e pensar, opa, já estou pensando negativo de novo. Não é assim. Vamos lá, vamos começar de novo. O que vai acontecer? Eu vou criar um círculo virtuoso na minha vida. Isso é que vai me manter equilibrado e vibrando positivamente. Viver em paz, buscar a natureza, respeitar o outro, sentimentos de alegria, procurar se ajudar, se autoconhecer é muito importante, porque quando a gente se autoconhece, a gente percebe quando a gente está no lugar da vítima, e aí a gente está lá conversando com o amigo dizendo, não, mas para mim nada dá certo, e o amigo diz, não é assim, tudo dá... E a gente ensina, não, mas para mim não dá certo. Ou então alguém reclama de uma doença e a minha é sempre maior que a do outro. Quando a gente começa a se autoconhecer, a gente se dá conta quando isso acontece e a gente para e pensa, opa, está na hora de eu sair do círculo vicioso e passar para o virtuoso, que é isso que vai me manter lá. Então, a gente pode fazer o quê? Não se comparar com outras pessoas, que cada um de nós é único. Eu tenho que ser melhor que eu mesma amanhã, hoje, do que ontem, mas não melhor do que os outros. Porque os outros são os outros, cada um de nós carrega uma carga individual, cada um tem uma história, cada um vem vivendo histórias diferentes. Então, quando nós formos pensar em termos de comparação, vamos tentar não nos comparar com as pessoas, porque muitas vezes a gente se compara com quem que a gente considera que está acima de nós. Aí, o que a gente faz? Já sente o sentimento de inferioridade de novo e já desce um pouquinho. Então, vamos nos comparar conosco mesmo. O que eu fazia 5 anos atrás que eu não faço hoje? Como é que eu reajo diante de uma situação adversa hoje que eu reagia 2, 3 anos atrás diferente? Só aí a gente já vê o quanto é significativas as melhoras que a gente tem, o quanto a gente está se encaminhando e o quanto a gente já se melhorou na vida da gente, o quanto a gente já conquistou e já conseguiu. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu já estou com tal idade, eu ainda não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo outro. E tudo que eu já consegui, e tudo que eu consegui nos últimos 2 anos, 3 anos, se eu não consegui durante 40, 45, mas eu consegui durante 5, o que importa os 45 que ficaram para trás? O que importa é que eu consegui agora. Praticar yoga, jardinagem, conversar com plantas, ter um animalzinho de estimação, vir no centro espírita, estudar, assistir boas palestras, livros, estar com amigos. Mulheres adoram sair para tomar chá, café. Ou não precisa sair, ficar em casa mesmo, né? Os amigos, os homens para jogar um futebol, para ir na praia, jogar uma conversa fora, tem tanta coisa gostosa que não custa nada e que às vezes a gente está ali dentro de casa. Vamos mudar o ambiente, vamos tentar sair daquele lugar que está nos colocando para baixo. Vamos procurar pessoas que são positivas, vamos fazer coisas positivas. E se mesmo assim a gente não achar que não tem nada para a gente agradecer, experimente parar de respirar por 1 minuto. Sempre tem, né? Só para fazer um linkzinho rapidinho que a gente está terminando aqui, você já deve ter ouvido, a maioria de vocês deve ter ouvido falar em chakra, né? Cada vez está mais em voga essas palavras. Chakra vem do sânscrito e significa roda de luz. No espiritismo a gente estuda mais, a gente se detém mais nesses 7 chakras aqui, são os 7 principais, que é o coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, chakra esplênico e o chakra básico. O que são chakras? São centros de energia. Se nós pudéssemos olhar de lado, a gente ia ver que nós temos... É como se fosse um canal de recepção que passa por um filtro e sai do outro lado. Esses chakras, eles têm cores diferentes e têm representações diferentes, e a gente não vai aprofundar. Eu só coloquei isso aqui para dizer o seguinte: eles são responsáveis pelos nossos corpos físicos, emocionais, mental e energético.
dentro do espiritismo, o que a gente faz quando a gente vem no centro tomar um passe? Realinhar, reequilibrar os chakras de forma física. Porque aqui tem uma grande concentração de energia positiva, é um ambiente extremamente preparado, e preparado em todos os sentidos, preparado fisicamente para nos receber e energeticamente. Todas as energias que estão aqui são energias positivas dos mentores dessa casa, dos nossos que nos acompanham quando a gente vem buscar ajuda espiritual. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente vem no centro tomar um passe, a gente está reequilibrando os nossos chakras, reequilibrando o nosso corpo físico através da ajuda de outras pessoas, daqueles voluntários que estão aqui, que estudaram, que aprenderam, que estão aqui dando esse passe. Mas que fique bem claro o seguinte: não adianta vir no centro espírita, tomar passe e sair dali da porta para fora e começar aquele processo de auto-obsessão novamente. Lembrem do círculo virtuoso e do círculo vicioso. Tomem o passe, reequilibrem, tem o tratamento da flu. É importante quando a gente não está conseguindo se encontrar sozinho. Se for preciso ir ao médico para tratar uma depressão, vamos também. O médico é importante também. Mas vamos tratar, acima de tudo, o nosso espírito. Porque essa é a parte mais importante. Porque o universo ele não entende palavras. O universo entende estado vibracional. Então, se nós quisermos ser ouvidos, vamos nos elevar. E era esse o nosso recado para vocês. Espero que todos tenham um ótimo dia, uma ótima semana, que tenha podido colaborar um pouquinho em dividir esse estudo com vocês. Obrigada. Obrigada, Eliane. Palestra ótima, maravilhosa, né? Todo mundo ficou assim, prestando bastante atenção. E tenho certeza que todos vamos sair daqui tentando, né,